Bom, hoje o assunto, sou o professor Caio Graco, estou aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre especialização esportiva precoce. Se você ainda não segue o canal, por favor, clique agora aqui embaixo para começar a receber as nossas notificações, né? Comece a seguir o canal e ative as notificações para a gente poder trilhar aqui, né, uma história, né, com vocês, ligadas à educação física, com assuntos diversos aí na nossa área, nas três áreas, né, saúde, negócio e educação. Nós vamos falar de especialização esportiva precoce hoje. Todo mundo sabe, já é de consenso, né, que eu estou dando aula para o Pedro Simoni desde dezembro de 2020. E hoje eu quero dividir mais algumas informações, mais alguns treinos que eu dei para o Pedro e gostaria muito que vocês tivessem, participassem, né, desse construto. São 3 meses, é lógico que vocês estão vendo, ainda é muito cru, mas o que mais me agrada, né, que eu até escrevi aqui, é um cara de 15 anos, né, podendo estar nadando, podendo estar competindo, podendo estar com o pai, podendo estar treinando no mar, nas piscinas, no clube. Há uma gama, né, de, 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 de estímulos para ele. E o mais legal, né, ele estar com o pai. Então, acho que o aspecto emocional disso, nessa faixa etária, não tem preço. Né? Então, muitos pais estão me indagando, né, como é que eu consegui essa proeza, e foi uma iniciativa do próprio Pedro de ver o pai, né, que treina, acho que todo dia, que as minhas próprias ações, né, de sair, caminhar, nadar, trotar, pedalar, tá? Então, eu queria dividir aqui com vocês. Estou muito feliz por essa fase aí do Pedro. E aí, a discussão começa, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? A tela toda, com o ofício aqui, né, da Federação Aquática Paulista, e aí, com as classes, né? Ó, a temporada 2021, ela é subdividida dessa maneira, tá? Pré-mirim, 6 a 8 anos, 2015, 2014, 2013, o ano de nascimento das crianças. O Mirim 1, 9, Mirim 2, 10, a idade. Petis 1, 11 e 12, que são os pré-púberes, né? Eu trabalhei muito tempo com essa galera. Nascidos 2008, 2007, 2006, infantil 1, 2, juvenil 1 e 2. O Pedro se encontra aqui, né? O Pedro, a data de nascimento do Pedro é 7/7/2005. Então, hoje, ele seria o juvenil 2. Porém, eu não acredito muito nessa lógica aqui, né, que a federação tem, baseado lá nos Estados Unidos, né? Deixo aqui minha crítica construtiva para com isso, para que não se ingesse ou para que não se frustre com relação a índices, ou, não é a hora. Para muitos técnicos, por exemplo, o Pedro não serve mais, né? Então, se eu não tivesse fazendo esse trabalho com ele por fora, ele não tiver índice, né? Alguns clubes já despertaram interesse e tal, eu já comentei isso em outras lives, mas são muito poucos. Ou seja, ninguém quer um cara que nade os 50 livre para 30, acho que ele fez 34 segundos lá no Internacional. 34 segundos, juvenil 2. É passível de riso. É passível de rirem da minha cara, da cara dele. Né? Então, o que eu preciso? Elevar o Pedro para os famosos índices, né? Mas o legal é que o mindset dele não está ligado para esses índices. Olha que bacana o que ele quer, eu vou mostrar já já uma outra tabela, tá? Aí, Júnior 1,
17, 2004, Júnior 2, 18 e 19 anos, e o Sênior, né, que pouquíssimas pessoas estão aqui, né, e tem um grande problema com esse modelo, porque a gente tem campeões intergalácticos aqui, né, até o Juvenil 2, e depois para-se de nadar no sênior por falta de estrutura, por falta de estrutura familiar, por falta de verba, é o patrocínio, a gente já comentou isso em outras ações. Então, eu vejo aqui um grande erro, né, se pautar por essas idades, tá? E não atingir o índice está fora, né? E aí eu vejo os treinos sendo montados de forma errada em prol de tempo e não de habilidade, né? De ganho de habilidade ou de transferências de habilidade. Enfim, existe um mundo lá fora e é por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos aqui para a gente poder debater sobre o assunto, tá? Então, eu vejo nos eventos cada vez menos pessoas, a base é bacana, mas ela desencanta enquanto perpetuidade no esporte. São poucos que continuam aqui no sênior, e a probabilidade do Pedro continuar, porque ele começou exatamente aqui na tabela, é muito grande. Se a gente for pensar que o Guilherme Guido, nosso melhor nadador de costas hoje, está arrebentando com 35 anos, o Pedro ainda tem 20 anos pela frente. Essa é a minha tese. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês ele pegou, né, a gente foi atrás dos índices dos campeonatos, e o que diferencia o Pedro dos outros colegas? Ele não queria saber o tempo dos caras, ele queria saber os recordes. Então, vou pegar aqui o feminino, juvenil 1, juvenil 2, ele queria saber, logicamente, os recordes masculinos. Pai, quanto que é o recorde brasileiro do 1.500 metros nado livre? Ó, tá aqui. Em 2019, isso eu não sei se mudou, 2020, como é que tá depois da pandemia, isso tudo, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Mas tá aqui, a última análise que a gente fez, tá aqui, ó, né? 15 minutos. Então, o cara nada hoje para 15,26. Foi o próprio ganhador aqui, né? Da ABB aqui de São Paulo. 15,26 dá mais ou menos 1,1 a cada 100 numa piscina de 50 metros. Tá? Depois vem aqui 16,10, então é uma disparidade muito grande, ou seja, a gente tem um nadador de fundo aqui muito bom, né? Um índice técnico bom, diga-se de passagem, e o restante nadando para 16, a gente tem mais 8 pessoas nadando para 16,56 e depois o restante para 17. Tem até gente nadando para 18 minutos, uma prova de 1.500, tá? Lembrando que se eu nadasse 1.500 metros a cada 100 para 1 minuto, eu faria 15 minutos, né? Então, isso pensando em juvenil 1, não é de se jogar fora. O grande problema é manter-se treinando para uma prova de 1.500 metros. Vamos pegar lá o juvenil 2. Então, o Pedro, ele queria saber os recordes. Pai, quanto que são os recordes? Tá? Da minha prova, tá aqui, ó. Juvenil 2, 15,31. Tá? Tanto é que se você pegar o recorde aqui brasileiro, né? O recorde de campeonato, o recorde brasileiro, do Juvenil 2, ele é maior que o Juvenil 1. Corrobora com o que eu mostrei para vocês aqui, né? Das provas, né? Quanto maior as provas, menor a idade. E maior o índice de burnout, né? Olha, não aguento mais treinar, tá? Então, nós temos aqui nas provas de 1.500, por exemplo, juvenil 2, muito menos atletas, né? Se eu pegar aqui, a gente tem aí 18 pessoas, enquanto lá no juvenil 1 eu tinha 26 pessoas, 26 alunos, 26 competidores, tá? Ó, o revezamento aqui, ó, um medley, né? Misto, eu acho legal, né? Essa questão dos revezamentos misto, mas ele realmente queria. A pergunta do Pedro foi: no futebol eu dependo de outras pessoas, no basquete eu dependo de outras pessoas, no vôlei eu dependo de outras pessoas, no Muay Thai não, que é o que ele gosta e faz, continua até hoje, e na natação também não, tá? Então,
há uma tendência dele de querer resolver os problemas ele mesmo, não depender de ninguém. E a natação é um bom caminho para isso. Vamos no masculino. Eu vou deixar para vocês isso lá nos grupos do WhatsApp, lá da Double Age. Você pode entrar em contato comigo aqui pelo YouTube também. Mas, olha lá, 200 metros, tem 50 peito aqui, ó, 50 livre masculino juvenil 2. Tá? A gente tem aqui os atletas nadando para 23,17, que é e o recorde 22,79 aqui do Matheus Paulo Santana e Felipe Ribeiro Souza. Tá? 22,98. Então, ele queria saber os recordes. Tá aí, né, Pedrão? Eu já externei para vocês que eu acredito muito nessa formação multilateral dele. Então, por isso que eu não estou fechando nada com ele. Então, ele quer saber os recordes de todas as provas. E o mais interessante, a minha tese é que ele bata o recorde em todas as provas. Que ele vá para todas as provas. Então, por isso a gente está treinando muito, mas muito mesmo, o medley. E não necessariamente a ordem do medley, por enquanto. A gente está treinando todos os nados. O borboleta, eu vou pôr numa ordem aqui aleatória. O peito, o crawl e o costas. Caio, tem uma tendência hoje do Pedro? Eu acho que ele nada bem o costas, ele está se entendendo com o borboleta, o peito ainda está desengonçado, mas ele diz que gosta bastante do peito. E o crawl, a gente está tentando arrumar o braço direito dele, que não condiz com o braço esquerdo. Apesar de serem alternados, eu preciso de simetria nesses nados. Então, aqui eu estou compartilhando com vocês os resultados e se você pega os resultados dos mirim, petis, do infantil e pega do juvenil e sênior, cada vez menos, né, atletas, né, participando aí das provas. Né. Começa muita gente e não se perpetua por conta dessas faixas etárias, dessas tenras faixas etárias, de começar a treinar o quanto antes, com esse discurso de que eles têm que competir cada vez mais cedo. Eu tenho lá as minhas observações e, por isso, quero que vocês compartilhem isso com o que o Pedro está vivenciando, né? E a probabilidade do Pedro perpetuar é grande no esporte, principalmente na natação competitiva, tá? E ainda, e o legal, né, tocar nesse assunto, eu não falei de natação competitiva com ele, ainda, apesar dele querer saber os recordes, vir dele essa parte de enfrentamento, de coping, eu não estou preocupado ainda nesse primeiro ano. O que é o primeiro ano? Então, de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, o que eu quero? Que ele ganhe consciência corporal, que ele ganhe estrutura. Vamos lá para alguns treinos dele rápido, para isso aqui não ficar tão grande, né? Vamos lá, ó, compartilhar. Terceiro dia aqui, ó. Então, o Pedro tá aqui, ó, fazendo lá uma isometria, trabalho de prancha, ainda, né? Ainda se entendendo corporalmente, né? E eu tentando corrigi-lo a todo momento, ó. Tá? Às vezes na piscina aqui do condomínio, às vezes no clube aqui do lado, tá? Trabalho de fortalecimento do quadrado lombar, onde ele vai precisar dessas estruturas, né? Dessa tonificação para a água. Então, eu acredito muito nesse trabalho de consciência corporal. No nosso curso, os 4 nados, né? Mais medley, nós temos vários dele, principalmente o Guido está com a gente, tá? Fazendo essa proposta de fora d'água, tá? E a gente propõe alguns exercícios lá também. Aqui a parte terrestre. Hoje circuito treino, hoje sem água, viu? Extensor, borboleta,
depois tríceps. Baixa mais a cabeça, cotovelo mais alto que a mão. Isso. Firme. Cotovelo alto, aí. Finaliza. Curtinho, isso, só tríceps. Olha pra frente, baixa mais. Isso. Aí. Aí, volta devagar, aí. Tá? Eu acho que tem mais aqui. Né? Trabalho de isometria na borda. Olha o pé. Força o pé para baixo e levanta o quadril. Ele ainda se entendendo, né, com o corpo, com muita dificuldade. Eu acho bacana um jovem de 15 anos, né, tentando aí entender toda a estrutura corporal, né? Então, vocês vão ver aí o começo do trabalho, né? Então, os coaches aí me perdoem, né? Não tá num nível de seleção, não está num nível de treino, né? Estou fazendo o que eu posso também, né? Dia a dia com o Pedro, né? Ele tinha dificuldade de sair, posição aerodinâmica, borboleta ainda na cabeça. A gente colocando ordem na casa, né? Eu estou evitando de muita musculação. Acho que a gente foi 2, 3 vezes para academia só e eu vi que não era a hora ainda, né? Mas o peso muito baixo, né? Pouco peso. E para ele começar a entender o corpo. Né? Tá? Aqui, né? A gente sempre acaba filmando, né? Aqui. E mostrando para ele os resultados. Aqui eu acho que tem ele treinando com o parachute, né? O palmarzinho de dedo, até para ele entender um pouco mais a braçada, a tração dessa braçada, né? Direita ele ainda não conseguiu resolver. Então, assim, não me perguntem ainda, né? O que ele vai nadar? Ele é meio fundo? Ele é fundo? Qual o tipo de fibra? A gente está estudando tudo isso ainda com o Pedro. Eu acredito que sejam perguntas para serem respondidas, não respeitando aquele calendário da federação, mas quando ele tiver 17 para 18 anos. Né? Eu vou ter indícios de que ele vai nadar ou velocidade, ou meio fundo, ou fundo. Só que a característica, né? Eu acho muito mais difícil um cara velocista virar fundista do que eu propor essas qualidades do fundista para depois ele virar, se possível, né, um velocista ou um meio fundo. As qualidades aeróbias, anaeróbias, enfim, a tipagem de fibra, né, o quanto que ele tem de VO2, limiar, quanto isso vai ser limitante, né, comparado com o resto do mundo, e aí é pesquisa, a gente tem que ir atrás disso. E falando em pesquisa, eu quero mostrar mais uma aqui, essa é um artigo que nós desenvolvemos, junto com o Dr. Antônio Carlos Mansoldo, vou compartilhar com vocês e vou deixar algumas perguntas aqui para a gente tentar responder, tá? Compartilhando a tela de novo com vocês. Tá aqui.
Tá aqui. Especialização esportiva precoce, né? Foi um trabalho que nós desenvolvemos, e aí eu deixei aqui algumas perguntas, né? Baseado na literatura, até que ponto esse início precoce da criança no esporte pode ser benéfico ou prejudicial a ela? Será que é interessante fazer uma criança perder sua infância em prol de um esporte de alto rendimento? Será que a criança está preparada para treinamento de alto rendimento? Existem recomendações de preparação da criança para uma possível investida futura em alto rendimento? Então, eu vou deixar disponível para vocês nos nossos grupos do WhatsApp, mas a grande preocupação minha é isso, né? É segurar o Pedro aqui. Então, segundo Bulgakov, Parfenov e Platonov, eu preciso aguardar, né, a idade dos finalistas dos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. 16 a 19 anos para as mulheres. E cadê as mulheres do Brasil, né? São pouquíssimas. E 18 e 23 anos para os homens. Então, não dá para eu estourar o Pedro agora. Então, o artigo, né, corrobora aí com a literatura mundial. Tá? A tabela de recordes de piscina de 25 metros, e aí provavelmente já deva estar desatualizado, tá? Tanto o feminino quanto o masculino, para vocês entenderem. Piscina de 25 metros, o tempo é menor por conta das viradas, né? Estou falando aqui com N públicos. Então, o 100 livre, eu tenho 50, 25, e o brasileiro, o mundial, e o brasileiro 52,75. 2 segundos numa prova de 100 livre é uma eternidade, tá? O masculino, né, ainda é nosso, o César Cielo, se eu não me engano, tá? 200 livre, não, de piscina de 50 do César, de 25 eu acredito que já não seja mais dele, não tenho como afirmar isso aqui agora, me desculpem. Mas, enfim, independente de quem seja o recorde, há sempre uma disparidade muito grande, né? Principalmente quando a prova aumenta. 800 livre de 7,59 para 8,19, a melhor brasileira. No 400, 3,54 para 4,3. São quase 10 segundos depois chega. E aí também eu questiono, né, a questão dos treinamentos, né, do preparo, a falta de preparo dos profissionais que estão com essa galera, né? Não de treino. Os caras dão treino maravilhosamente bem, tanto é que tem resultado pra caramba. Parabéns aos técnicos brasileiros. Eu estou dizendo de perpetuidade, de TLP, de treinamento a longo prazo, de manter esse cara nadando. São poucos. A gente pode citar de um universo de 100, eu posso citar aí 5, 6 pessoas que saíram da curva aí, que são desvio padrão, que continuam nadando e executando bons resultados em idades mais avançadas. Isso dito da boca dos próprios profissionais que estão na piscina há um tempo atrás. Não, você é velho, você não serve mais. Poxa, chegar para o Nicolas Santos e falar que é velho, com os tempos que ele está fazendo hoje nos 50 livres, 50 borboleta, enfim, é o nosso melhor atleta hoje, né, um dos mais rápidos, mais velozes na piscina. Então, precisa ser revista, né, essa questão da perpetuidade, de como estimular isso, principalmente no feminino. Eu penso aqui também os 50 metros, os tempos são maiores por conta da quantidade de viradas, tá? O César está aqui na piscina de 50 mesmo, ainda, né? Desde 2009. E também no masculino ocorre o efeito, né, de quanto maior a prova, mais a gente fica para trás. As provas de 200, 400, 100, 200 até que não, mas 400, 800, 1500 é muito grande essa distância, né? Então, eu insisto nesse treinamento a longo prazo e não na especialização precoce, onde
especialização esportiva precoce, acho que isso não acontece só na natação, né? Acontece em outros esportes. Então, eu queria estar dividindo com vocês isso, alguns exemplos, né, de campeões aí, né, de estudos, né, ele faz de 56 a 57 de frequência de braçada, por exemplo, quanto fratos nada em ciclos, né, de 66 por minuto, né. O Flora Shimanado, né, o peso, a altura, a envergadura, a diferença biomecânica está de fato relacionada à estatura, comprimento das mãos e envergadura do atleta. Então, não adianta também eu ficar esperando o Pedro, vai ser atleta, e se ele não for alto, se não tiver características aí antropométricas, não adianta ficar sonhando muito, não. Ele pode ser esforçado, mas a ser um campeão olímpico, eu vou ser bem realista com ele. A mesma coisa nosso Cezão, né? Peso, altura na época, concentração, explosão física e competitividade, 35 braçadas em apneia, né? Escolta livre, piscina de 25 metros, ainda é, né, o melhor do mundo. Escolta livre, em piscina de 50 também, né? O Dressel chegou perto, mas ainda não bateu, né? Grande Cezão. A Joana, né, nadando os 400 medley, e aí, logicamente, o que eu vejo lá fora, e se eu estiver errado, me corrijam, por favor, são atletas nadando muitas provas, fazendo muitas quedas na piscina, enquanto as nossas atletas, sem desmerecê-las, nadam uma ou duas provas, né? E só, né? E obtém um resultado, né? Relevante para o Brasil, mas quando eu comparo com o mundo, a gente fica muito distante, principalmente na natação feminina, tá? A outra, a Kate Ledeck, né? Nadando aí várias finais, semifinais, ou seja, mais de 20 quedas na água, né? Enquanto as nossas atletas caíam muito menos, né? E, então, eu questiono o treinamento e, logicamente, a base, porque a base toma porrada antes e elas param de nadar muito mais antes do que a idade necessária para estar lá fazendo os seus melhores tempos, ou perpetuando, né? Tem atletas aí que foram para 2, 3, 4 Olimpíadas, né? Então, eu, ainda utilizando aqui o professor William Urizzi, né, de 2011, eu tenho as provas do 100 livre, tá? Esses dados aqui de que o tempo vai baixando, porém ele vai baixando, mas por conta da menarca, do grande surto de crescimento feminino e no masculino. Não foi o treino do cara. Então, por que dar treino, né? Treino mesmo, a gente tem dados de clubes colocando aí de 4 a 5 quilômetros de treino para essa molecada, de 12 para baixo. Já vi Mirim fazer isso, 3, 4 mil metros por dia. E, logicamente, quando ele teria que chegar aos 17 anos, principalmente o feminino, esse tempo já vai ficando cada vez mais difícil de ser baixado, até por aspectos psicológicos e emocionais, né? As frustrações, né? As lembranças, os objetivos começam a ser outros, né? Então, eu realmente não vejo um treinamento a longo prazo, eu vejo muita perda da natação, né, por conta desse projeto, né, desse programa de age group, que já está mais do que comprovado, né, que está obsoleto, não serve mais, mas ainda assim a gente está lá esperando o regional, esperando o paulista, esperando o brasileiro de categoria, né? Enquanto a natação Brasil, né, o absoluto, fica um pouco para trás, dependendo dos mesmos nomes, não tem um poder de reciclagem muito grande, ou de detecção, seleção e promoção de talentos.
Na verdade, até tem grandes projetos. A gente pode citar depois alguns aqui, tá? Porém, não tem perpetuidade. A gente tira a criança da rua, aprende a nadar, mas quando chega nessa faixa etária aqui de 15, 16, 17, 18 anos, some todo mundo, né? Que são os juvenis, os júniores e os sêniores, tá? Então, o que eu vejo, né, é essa falta realmente de atenção para o aspecto psicológico dessas crianças, dos técnicos, progressividade do treinamento, né, respeitar as faixas etárias, as medalhas, eu não sei se estímulo, perda, o que vale realmente, né, instigar ou motivar pela medalha em si. Os aspectos psicomotores, né, o desenvolvimento motor, o que pode e o que não pode com relação às cargas de treinamento, e muita reunião com os pais, né? A gente ainda é muito fraco, é muito falho nisso, né? O que está acontecendo com o filho dele? Buscar, né, esse tete a tete, buscar essa conversa com os pais, principalmente com os pais leigos, ou o pai que já nadou e gera, né, uma carga emocional muito grande para o filho, também tem essa, né, de transferência, né, olha, já que eu não fui, você vai ser campeão, né? Tomam muito cuidado com isso também, para ver se o Pedro perpetua realmente no esporte, para ver se ele quer realmente isso daqui para frente. Então, de novo, ações plausíveis, ações com objetivos, né, pontuais, para que ele perpetue, mesmo que ele não nade competitivamente, né? Então, ele quer ir ver um campeonato regional, ele quer ir ver um campeonato brasileiro, ele quer ir ver um campeonato mundial, uma seletiva, opa, então nós vamos lá ver o que te espera, mas passo a passo, tá? A gente volta daqui a alguns dias com mais notícias, né, com mais conhecimento sobre essa temática. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e a notificação, de ligar aí a notificação para você receber as informações do nosso canal. Estou adorando, muito obrigado, gratidão.